Olá a todos, eu sou o Thalisson e o meu trabalho é intitulado Entre a Biologia e o Hábito, Análise do Comportamento Homoerótico em Aristóteles. Essas duas categorias analíticas, tanto a biologia quanto o hábito, são muito importantes para entender o pensamento aristotélico sobre as relações homoeróticas na Grécia Antiga. Por isso eu trouxe algumas passagens. Essa primeira passagem é da obra Ética Nicomaqueia, em que Aristóteles trata sobre questões éticas e, portanto, vai tratar também sobre o homoerotismo. Aristóteles, então, elenca alguns prazeres que existem por natureza e aqueles que estão contrários à natureza, ou seja, que são motivados por defeituosidades ou maus hábitos. No sentido das defeituosidades, há uma causa biológica ao comportamento homoerótico. Aristóteles vai aprofundar mais a causa biológica do comportamento homoerótico na sua obra Problemas. Nessa obra, ele vai tratar anatômica e fisiologicamente sobre o comportamento homoerótico. Então, para Aristóteles, a passividade sexual ela está contrária à natureza. Está contrária à natureza porque durante a passagem do sêmen para o pênis, quando esse sêmen deveria estar indo ao pênis, ocorre uma obstrução nos dutos que faz com que esse sêmen vá em direção ao traseiro. E quando o sêmen chega nesse local, há uma vontade, um desejo pela fricção. E assim há a performática sexual passiva. Por outro lado, a performática sexual ativa ocorre quando esse sêmen vai ao testículo e ao pênis, e assim está em conformidade com a natureza. É importante ressaltar que no contexto grego antigo, as práticas sexuais ativas eram valorizadas, enquanto as práticas sexuais passivas e a submissão sexual eram condenadas pela sociedade. Em outro sentido, Aristóteles também vai analisar as práticas homoeróticas como resultado do mau hábito, e assim ele traz o contexto daqueles que foram abusados desde a infância. Para entender a referência de Aristóteles nesse sentido, é preciso convocar as práticas pederásticas da Grécia Antiga. Então, na Grécia Antiga, a pederastia era uma prática muito comum e havia o Erastes, que era o sujeito mais velho e que ocupava a posição ativa, e ficava responsável pelo Herômenos, que no caso era o jovem que ocupava a posição sexual passiva. Era esperado então que o Herômenos deixasse de ocupar a posição sexual passiva e se tornasse Erastes assim que deixasse de ser jovem, assim que começasse a nascer a barba e tivesse outras características que o identificasse como um homem. Quando não acontecia esse abandono da condição de Herômenos e o assumir da condição de Erastes, havia então essa habituação ao mau hábito, essa a habituação a essa condição de abuso que vinha desde a infância. Aristóteles ainda vai tratar, na sua obra política, sobre o homoerotismo. No entanto, na sua obra política, fica restritivamente focado na sobrevivência e não trata muito sobre questões morais. Porém, como já foi dito, há um sentido valorativo de Aristóteles quando ele trata a atividade sexual como algo desejável e a passividade sexual como algo condenável. E assim, nesse sentido, ele está com certa influência dos ideais da época, né? Há uma convergência entre o seu pensamento e o que se pensava também à época, no sentido de que era valorizado aqueles que ocupavam a posição de Erastes e condenado aqueles que não queriam abandonar a condição de Herômenos.